Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. António Costa terá o seu lugar na história. Com ele caiu o muro que separava o PS das esquerdas. Com ele, o PS teve a sua segunda maioria absoluta. E com ele, um governo de maioria absoluta resolveu bater com a porta, entregando as chaves a Belém. Este último capítulo, admito, será um pouco embaraçoso para Costa nos anais do Largo do Rato. E o próprio, em declarações de um azedume tremendo, lá vai construindo a sua narrativa. Assenta em dois pilares. Primeiro, foi a Procuradoria-Geral da República que o meteu na rua com o famoso parágrafo assassino. Segundo, o Presidente da República devia ter engolido tudo o que disse sobre a maioria personalizada de Costa e aceitar, manso e obediente, outro primeiro-ministro para cumprir a segunda metade da legislatura. Se não o fez, foi por irresponsabilidade. E a prazo ainda ouviremos acusações de que beneficiou a sua família política, que sozinha não ia lá. É uma boa narrativa, apesar dos seus delírios evidentes. Fiquemos pelo mais flagrante. Sabemos agora que a demissão do primeiro-ministro foi pensada pelo próprio antes do comunicado da PGR. E muito bem, a informalidade do melhor amigo no trato com empresários, as notas salteadas do chefe de gabinete e as suspeitas sobre os seus ministros chegavam e sobravam para minar a sua autoridade, que, recorde-se, já vinha amassada com secretários de Estado que se demitiram a contas com a Justiça, cenas de pugilato no Ministério das Infraestruturas ou negócios nebulosos na defesa. O parágrafo da PGR pode ter as costas largas, mas convém não abusar. A demissão é culpa de Costa, exclusivamente de Costa. O fim do governo também. Mas entendo que, para consumo interno e externo, seja preciso contar outra história. Pedro Nuno Santos agarra-se ao papão previsível. Luís Montenegro vai governar com a extrema-direita, diga ele o que disser. Muito bem, e o que tenciona Pedro Nuno fazer quanto a isso, se o PSD vencer as eleições, mas precisar do Chega para governar? Está disponível para salvar a democracia das garras da extrema-direita? Silêncio, pesado silêncio. No fundo, é só isto que incomoda Pedro Nuno na candidatura de José Luís Carneiro, que admite viabilizar um governo minoritário de direita caso perca. Carneiro expõe ao país que a preocupação central de Pedro Nuno não é a ameaça do Chega, muito menos o Estado da democracia, mas a conquista do poder sem princípios ou entraves. Aliás, se dúvidas houvesse, bastaria que o Dr. Montenegro propusesse a Pedro Nuno, caso ele vença as eleições do PS, o mesmo que Alberto Feijó propôs a Pedro Sánchez em Espanha. Quem perder, viabiliza o governo do outro. Um grande plano do rosto de Pedro Nuno é o mínimo que se pede à realização. E por falar em Luís Montenegro, tem andado calado e afastado como se o país não estivesse em crise política. Estará doente? De férias? Em Romaria, um santinho dos seus? Sejamos bondosos, encontra-se a pensar na melhor estratégia para março. Não vale a pena tanta reserva, homem, nem tanto esforço neuronal. Basta aprender as principais lições da maioria absoluta de António Costa. Primeira lição: os portugueses premiaram Costa com uma carta de alforria porque não queriam as grilhetas da geringonça. É improvável que as desejem agora, quando as consequências desse nefasto pacto na saúde, na educação, na habitação, estão à vista. Relembrar que Pedro Nuno Santos representa a ressurreição do mostrengo é um mantra matinal, vespertino e noturno que os social-democratas deviam partilhar com o país. Segunda lição: os portugueses premiaram Costa com uma carta de alforria porque Rui Rio foi ambíguo na sua política de alianças com o Chega. Ninguém queria evitar o extremismo de esquerda para cair no extremismo contrário. Terceira lição: os portugueses premiaram Costa com uma carta de alforria porque PSD e CDS não concorreram coligados. Essa coligação acrescenta à direita e rouba deputados à esquerda e até ao Chega.
Em 2022, teriam sido 5 mandatos. Agora é só voltar ao início e repetir tudo outra vez. Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho.